muro. De vez em quando eles tapam um ou outro. Robinho, Neymar tá lá ainda. Eu fico curioso. O que o Sampaoli pode esconder nesse time do Santos para esse duelo decisivo aí com o Galo? Então, esconder não sei, viu, Calheiros? O São Paulo é um técnico que ele tem variado bastante o esquema tático. Ele sempre coloca em dúvida aí a própria escalação, até para surpreender o adversário. Ele tem feito muito bem isso daí. E vou te falar também, a sequência do Santos agora é dose, hein? A sequência do Santos é complicada. Pega o Atlético pela Copa do Brasil fora de casa, final de semana tem o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, depois pega o Inter também. E a duras penas, vou te falar, o São Paulo tem surpreendido, hein? O time do Santos não é nada do outro mundo, mas na mão do São Paulo tem jogado muita bola, cara. Você tem alguns jogadores aí que são peças-chave do time. O Sanches é um cara assim, o Jorge tem jogado assim e o Rodrigo. Agora, o restante do elenco do Santos, eu falei isso, o pessoal pegou no meu pé, mas, por exemplo, o Pituca, que é um bom jogador, na mão do São Paulo. Mas se fosse um outro técnico, será que o Pituca estaria jogando a bola que está jogando? O Aguilar, que foi pedido do São Paulo, quem apostaria que o Aguilar seria esse zagueiro que tem se mostrado na zaga do Santos? Tem alguns jogadores aí que têm se destacado muito. Jean Mota, cara, não podiam falar o nome dele lá dentro da Vila Belmiro ano passado. Tem feito inúmeros gols aí esse ano, talvez seja o principal artilheiro do Santos na temporada. Cara, o time do Santos na mão do São Paulo tem crescido muito. Vou te falar, hein? Os técnicos têm que aprender muito com o São Paulo aqui no Brasil. Você destacou aí, né? Jogaço no próximo sábado no Pacaembu. Palmeiras e Santos. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro. E vamos ver, Filipão, ele comentou sobre esse duelo, sobre esse clássico, logo depois da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro, lá em BH. Vamos ver. Também é outra equipe que tem grande qualidade e a gente vai ter que mudar um pouco as características da nossa equipe para enfrentar a característica principal do Santos. Então, vamos ver se a gente tem todos os jogadores à disposição, recuperados, e aí fica um pouco mais tranquilo para a gente escalar. Ser um confronto pra lá de interessante, né? São Paulo e Felipão. Mas que já aconteceu, né? Na Copa do Brasil. O Mano falou assim, os técnicos brasileiros têm muito que aprender com o São Paulo. E eu vou dizer, o São Paulo também tem muito que aprender com os técnicos brasileiros, né? A gente tem um equilíbrio muito grande. Tá bom que as novidades do São Paulo ele já traz desde a seleção chilena, né? Passagem pelo futebol espanhol. É bom para nós do futebol brasileiro ter técnicos estrangeiros, apesar de algumas picardias, ironias, críticas, rivalidades, né? Essas coisas que não é bom, é sempre bom. Mas é preciso ter um pouco de cautela, né? Porque a gente está passando por um momento em que o Santos vem bem, mas o Santos foi, até certo ponto, em alguns jogos aí, não foi muito bem também, né? No Campeonato Brasileiro vem aí na terceira colocação, vem se destacando. Mas eu sou mais cauteloso em relação a isso que o Mano deixou claro na opinião dele aqui. Eu prefiro esperar para enaltecer demais essa pseudo-grandeza que se coloca no São Paulo dentro do futebol brasileiro. Não enxergo assim, não. O que mais moderado. Ele é ofensivo, né? Ele é um cara que busca o gol. O que se fala, mano, é que o Santos é um time. Hoje o Santos está dividindo o topo da tabela. O padrão tático dele é Palmeiras e São Paulo. Se você botar na ponta do lápis, lá na conta bancária, o Santos tem muito menos recursos do que esses dois. Claro, perfeito. O Santos hoje no Brasileiro faz melhor. Claro, muito início ainda, gente. É cedo pra gente ser definitivo. Mas o Santos hoje arranca melhor do que Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, equipes muito mais badaladas. E talvez esteja aí a sua leitura, né, mano? Sim, com certeza, Ele Calheiros. fazendo um milagre. Ele hoje é considerado por muitos como o melhor técnico de atividade no Brasil. Sim, e o que me atrai no São Paulo, fora o fato aí do fator financeiro, porque ele nunca chegou na diretoria do Santos, ele pede os reforços que ele acha pertinente e a diretoria do Santos tem tentado aos poucos trazer o que ele tem pedido. Mas não dá para comparar aí em termos de investimento que foi feito aí no Cruzeiro, no Grêmio, no Palmeiras, no próprio Corinthians, no São Paulo, enfim, com o Santos. O Santos ele tem um time aí e um recurso muito abaixo do que os outros grandes times aí que podem brigar pela ponta do Campeonato Brasileiro possuem. Então eu acho que o São Paulo ele não fica chorando num canto escuro, exigindo que o presidente do clube, olha, se não trouxer o jogador que eu pedi, eu vou embora. Não, ele tem trabalhado com o que ele tem na mão. E realmente, a postura que ele tem em campo, uma postura agressiva, mesmo com um time teoricamente, hein, gente, na prática tem se mostrado o contrário, mas teoricamente um time inferior, ele vai pra cima, ele marca alto. O jogo contra o Vasco no final de semana, se fosse, por exemplo, o Corinthians, que começa uma marcação na sua intermediária defensiva, o Corinthians não conseguiria, talvez, ter feito os gols que o Santos fez no Vasco. E teve a chance de fazer isso no jogo lá em Brasília. Não fez. Fez um gol mirrado, o jogo inteiro talvez
talvez chutou umas 2, 3 bolas no gol, mas foi um jogo bem aquém do que o Corinthians poderia ter feito. O Santos não, ele acaba encurralando o adversário, ele acaba talvez aí sufocando o adversário e toma a bola lá na frente. Cria muito mais chances de gol do que qualquer outro time. E tem muita variação tática também, né? Taticamente você tem que enaltecer o trabalho dele, é evidente que tem. Até porque é uma maneira que ele já joga assim desde a seleção chilena, por onde passou, tentou fazer esse trabalho da seleção argentina, não teve sucesso na Copa do Mundo, fez um bom trabalho no Sevilha. E para nós, eu reforço aqui, eu acho que é bom reconhecer o trabalho dele, é evidente que é bom. Mas o que eu pontuo, o que eu sou um pouquinho mais cauteloso, é se colocar o nome dele hoje como o cara que é o melhor do futebol. Não é. Ele Quem é o um melhor, dos grandes. Paulo? Porque você tem o Mano, você tem um Renato Gaúcho, você queira ou não queira, você tem um Luiz Felipe Scolari, você tem um Abel Braga, que é um cara... O Thiago Nunes, que é um cara da nova geração, que está fazendo um puta trabalho está fazendo um belo trabalho no Atlético Paranaense, né? É evidente que você tem técnicos que também sabem trabalhar.